Hamburguense nato, o convidado do domínio público de hoje é graduado em jornalismo pela Universidade Fevale, escritor com 25 livros publicados. Foi reeleito vereador em 2020 com 4.041 votos, sendo o parlamentar mais votado de Novo Hamburgo na última eleição. Recebemos aqui no DP o vereador Felipe Cumbrão. Prazer tê-lo aqui conosco, vereador. Faz tempo que a gente não tem uma conversa. Pois é, obrigado, Jaime, aos colegas aí, a gente poder estar aqui novamente dialogando com você, com as pessoas que nos acompanham, que nos escutam, que nos veem. E claro, já faz um tempo, mas houve campanha e uma série de acontecimentos e agora, claro, juntos novamente. Vereador, justamente no atual modelo que a gente tem feito, que infelizmente a gente não pôde conversar antes, que eu fiz com os demais vereadores, é bem uma conversa, quase um talk show. Então a gente faz um pouco de história, mas como a gente vivenciou esse momento de eleições, e o senhor como participante ativo, gostaria que o senhor falasse um pouco como é que foi esse período aí de campanha, até porque a gente justamente não pôde conversar, e é um momento único também para a vida de um parlamentar, e no seu caso, tentando se eleger deputado estadual. Como é que foi esse período aí, todo esse trabalho de campanha e com a eleição chegando no final? Foi um período muito bonito, muito importante, porque de fato, por ter sido o vereador mais votado de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos para esta legislatura, o Partido Progressista me convidou para concorrer a deputado estadual e superamos algumas dificuldades internas que não vinham do partido, vinham de algumas pessoas dentro do partido e também não foi fácil, mas assim, fora esses percalços internos, a caminhada foi muito bonita porque, de fato, a aceitação, o carinho das pessoas, da comunidade, e não só em Novo Hamburgo, quanto na região. Então, 47 dias bem vividos, no sentido também de 47 dias, manhã, tarde e noite na rua, né? Com a família, minha esposa, minha família muito compreensiva, realmente não teve, sempre digo assim, nesse momento nós não chegamos, mas não foi por falta de trabalho, de fato foi muito importante, assim, sempre é um momento já é durante o nosso mandato, mas durante esse período de campanha de uma aproximação ainda maior, né, com as pessoas e com as comunidades inseridas e também até a gente ter feito voto em lugares, em rincões assim, bem distantes desse estado e recebendo esse carinho das pessoas. Agora, só uma perguntinha. Em São Lourenço, chegaste a receber votos? Olha, fizemos naquela região, fizemos não só em São Lourenço, fizemos em Arroio do Padre, em outros municípios ali. Sabe por que eu falo? Porque em São Lourenço tem uma comunidade forte lá de pomeranos, né? Então tem muita ligação também com os alemães, existem, né? Então tem essa questão que eu, por ter familiar lá, né? Então a gente tem esse contato com a cidade, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, vereador, nesse processo todo, que é uma caminhada, né, a gente enfrentou, todos, acredito, os parlamentares ou candidatos, né, a esse cargo eletivo, enfrentaram dificuldades. Quais foram as suas? Além das questões que o senhor já colocou internas do partido. Eu vejo assim que nós estamos vivendo uma sociedade nesse momento muito polarizada. E eu, em todos os momentos, não aceitei fazer o discurso do mais fácil. O discurso do mais fácil é na tribuna, ou na internet, ou numa mídia social, numa rede. Você chegar e você criticar por criticar, ou você escolher um lado específico a criticar. Eu sempre digo, eu tenho posicionamento, tive e terei posicionamento. Agora, a primeira coisa que eu tenho que apresentar é o meu trabalho para as pessoas. É o meu trabalho para a comunidade. Eu quero que as pessoas votem no meu trabalho. Não porque eu gosto de A e porque eu não gosto de B, ou porque talvez eu gosto de C e não... Então eu vejo, a gente pode ver, mesmo alguns que foram mais votados no estado do Rio Grande do Sul, agora num discurso muito também do ódio, da violência, da desconstrução da própria política. Pessoas que vão para a política e dizem, eu não sou político.
eu sou empresário, eu sou influencer, eu sou comunicador. Não. No momento que você está afiliado num partido, no momento que você é político, ou você é um ser está político, né? Exato, né? Então, eu creio que isto foi um fator muito... Porque as pessoas muitas vezes se iludem pelo discurso fácil. E isso muitos, daqui a 2, 3 anos ou até menos, vão ver o quanto se iludiram com alguns discursos e tudo mais, né? Porque, de fato, eu concordo que é muito mais o trabalho que a gente deve avaliar quando a gente vota num representante ou numa representante, né? Então, assim a gente segue fazendo o nosso trabalho aqui no mandato, na Câmara, e o trabalho como escritor, palestrante em toda a região e outras regiões. Vereador, o senhor é um comunicólogo formado em jornalismo, ou seja, estudou teorias da comunicação, estudou publicidade, várias atividades que são pertinentes, né? Várias disciplinas são pertinentes à formação de um jornalista. Como é que é ver esse momento de desinformação, de fake news, tudo isso explodindo de um jeito que não tem precedentes, né, no nosso país? Como é que o senhor viu também, como é que o senhor vê isso que ainda persiste, né? Não, isso atrapalha o andamento do sistema e do bom andamento da sociedade. Claro que existe excessos na justiça, no judiciário, claro que existe excessos na política e claro que a imprensa também, muito pela liberdade de imprensa, às vezes também extrapola os seus limites. Não Dá uma escorregada, né? Não pela liberdade de imprensa, vamos lá, alegando a liberdade de imprensa, né? Agora, de fato, não é por isso que devemos acreditar no que vem, e esse tem sido um problema da sociedade, né? Não em si da comunicação, e sim da forma como muitos fazem a comunicação para seus próprios interesses, que é a proliferação das fake news e também uma dificuldade que nós temos enquanto legislação, enquanto aplicação de leis, enquanto penalidades previstas na lei e penalidades que o judiciário acaba então realizando de punição, né, dessas pessoas, né? Então eu vejo assim que isso é muito grave e a gente percebe muitos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, né? Telegram, como as coisas chegam assim e de forma muito... é porque o João falou, e o João é morador de São Paulo, e lá alguém falou para o João, e aí então aqui está no áudio e é fato, né? Não, né? E isso tem se proliferado, então isso sim, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, tem se tornado um desserviço até para o andamento, para o bom andamento da sociedade. E eu vejo a maior dificuldade é desmentir a mentira, porque se gasta uma energia, né, importantíssima, e às vezes pessoas que precisam trabalhar com comunicação têm que lidar com essa desinformação e tendo que desmentir uma mentira. Ou seja, a mentira é fácil fazer mentira, é fácil produzir mentira. Agora, o difícil é, às vezes, todo o esforço que tu tem para desmentir e ainda assim, as pessoas que acreditaram na mentira provavelmente não vão acreditar nesse desmentido e aqueles que e muitos vão ficar em dúvida, será que realmente isso não foi dito? Isso que atrapalha muito, né, como nós comunicadores. O senhor hoje numa plataforma mais política, usando a tribuna para se comunicar, mas a essência é um comunicador também, não é, vereador? Exato. Mas agora, deixando um pouco esse factual, queria que o senhor lembrasse lá na primeira vez que o senhor pensou em se candidatar a vereador. Eu conheci o senhor aqui, já falei até nesse programa, o senhor vindo, né, o senhor nos visitou lá na assessoria de imprensa, né, eu não lhe conhecia pessoalmente, mas eu me recordo, o senhor já era suplente, nós fazendo essa campanha e logo em seguida, na eleição, o senhor acabou sendo eleito. Mas o que que despertou no senhor essa vontade de se tornar, então, um vereador e um político? Olha, eu tenho duas grandes atividades que eu despertei cedo esse interesse.
que eu digo que uma foi o trabalho de pesquisa, de busca das raízes, da cultura, da preservação da história, e outra foi, de fato, a participação na política, esse engajamento na política, na comunidade e em outras comunidades aqui do entorno. E eu despertei esse interesse ali no período dos 14 anos. 14 anos? Eu me filiei com 16, quando eu tinha recém-completado. A gurizada no videogame e o Felipe, não, vou ser político. Eu acho que, digamos assim, né, como tinha já esse interesse por essas áreas, né, então, por exemplo, 15, 16 anos estava pesquisando, visitando arquivo, biblioteca, né, 16, 17, 18 anos estava participando no movimento partidário já, com 20... Na verdade, eu já tinha bem mais de 20 anos quando comecei a trabalhar com política na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, de fato, esse envolvimento, ele se deu muito cedo e depois, por exemplo, aí quando estava lá com 24 anos, já estava publicando, já estava escrevendo os livros, né, já estava... Tinha uma carreira de 10 anos, né? 24, exato, 10 anos né? De carreira já. Não, e mesmo, Jaime, e as pessoas que nos acompanham aqui, que mesmo que tá bem, aos 24 anos, né? Tinha começado lá com 14, mas aos 17, 18, 19, eu já estava procurando como aprimorar esse trabalho, né? Porque com 17 anos eu entrei na universidade, então depois os cursos que muito fiz... cedo também, né? Verdade? Exato, né? E os cursos que fiz de idiomas, os cursos que fiz de comunicação verbal, toda essa possibilidade de ir aos poucos e ali a partir dos 22, 23 anos já colocando em prática isso, né? Já colocando em prática toda essa teoria que vinha, né? Que os professores foram muito importantes e que depois deles, então, já durante esse período da universidade, também essa caminhada solo aí nessas atividades, né? E o Brizola, como é que impactou aí nessa formação? Eu fui no PDT, uma parte considerável, uma parte considerável da minha trajetória e vejo assim da importância, de fato, do trabalho dele na época, porque os dados, os indicadores já indicam, né? O estado do Rio Grande do Sul tinha um problema sério na área do analfabetismo, isso melhorou muito naquele período. Apesar de que era um período de que construção de escola era importante, né? Depois passamos por outros períodos, outros desafios, né? Depois não era a construção de escola, era falar no aparelhamento dessas escolas? Não, no próprio plano de carreira dos professores, né? Numa própria melhoria nessa área do ensino, e também foi importante, isso aconteceu em vários municípios, isso aconteceu em Novo Hamburgo também. Então, assim, de poder dar maior assistência, né? E hoje os desafios, eles já são outros. Eu vejo que muitos deles estão no como ter a atenção do aluno, não é mais tanto... Eu sou professor voluntário no seminário aqui da nossa cidade, no seminário da Diocese de Novo Hamburgo, seminário católico, o primeiro ano dos seminaristas, o propedêutico, antes de eles irem para o seminário em São Paulo, eu dou aulas de história. Eu ainda faço lá no GIS, no quadro negro, né? Sim, agora, sim. isso hoje, né, em muitas escolas, já se faz também de forma diferente, né? Então, como isso pode, quais são as técnicas para que a gente tenha essa atenção dos alunos, né? E esse conteúdo bem apresentado e as crianças absorvendo o conhecimento, né? Isso é importante, isso também tem que ser discutido. O primeiro livro, de novo as origens, o que lhe pautou para escrever, quais foram as ideias, porque 25 livros não são 2, 3 livros, são 25. Então ele teve o primeiro filho, vamos dizer assim que um livro é um filho. Como é que foi o nascimento desse primeiro filho, que acabou sendo então, né, a mola que
deu propulsão aos restantes? Hoje os amigos que começam esse trabalho da escrita... Criativa. Exato, e da própria escrita, digamos assim, seja na literatura ou qual ramo dentro da... eu sempre digo assim, ó, se vai publicar o primeiro, vai depois, provavelmente, vai querer publicar um segundo, um terceiro, um quarto. E isso eu incentivo muito quem está começando. E eu vejo que esse incentivo tem dado certo, porque muitos já estão no terceiro, quarto, e me dizem, Felipe, tu falaste para mim há 2, 3, 4 anos para publicar o próximo e para publicar, né? Então isso também foi importante, né? Isso também é importante. Quando eu iniciei com o livro História da Imigração Alemã no Sul do Brasil, terminada aquela obra e apresentei ela, divulguei, consegui divulgar em outros estados, deu uma boa divulgação porque eu era bem jovem, né, 20 anos, então isso tudo ajudou bastante. Já são 14 anos desde a primeira obra e isso facilitou para que pudesse ir escrevendo os próximos livros, ou seja, que servisse como inspiração. Né? A aceitação desse primeiro livro foi o que te motivou a dar continuidade nos restantes? Parte sim, mas eu sempre digo que diferente da política, onde eu tive que lidar melhor com as críticas, com o trabalho dos livros, eu nunca me importei com a crítica. Assim. A pessoa... gostei muito ou não gostei? Eu vou escrever do mesmo, né? Sim. Eu vou estar ali, eu vou estar publicando, vou estar buscando. Isso eu creio que me ajudou muito, né? Claro que sim, a visibilidade que deu a primeira obra, só que as ideias elas estavam assim borbulhando, né? Então, quando eu publiquei o primeiro, eu vi conteúdos, né, que poderia ter até colocado naquela primeira obra, bem, parti para a segunda, depois a terceira, pegando capítulos desse trabalho e esmiuçando eles, né? Sim. Então hoje, por exemplo, se eu escrevi sobre alguns temas que são raros de encontrar esses conteúdos, umas noivas de preto, né? Exato, né? Noivas de preto. As noivas que casavam de preto, os hábitos do luto, da morte no início do século fotografias, passado, né? Exato. As fotografias dos mortos. Exato. Né? Então, tudo isso... Como as famílias iam à praia 90, 100 anos atrás. Sim, né? Dos trabalhos daquele sobre Tramandaí, né? Os lanchões. E outra coisa, a partir desse início, muitas pessoas devem ter lhe procurado. E com isso também auxiliaram a trazer memórias, informações, principalmente de fotografia. Então eu queria que também o senhor falasse um pouco de certa forma, o contato que as pessoas tiveram a partir então das suas publicações e que materiais o senhor conseguiu através disso. Resgate histórico, né, foi conseguido a partir dessas interações. Olha, uma parte considerável, creio que pelo menos 70% desse acervo fotográfico que eu formei, que hoje já está em 41.500 fotografias antigas. 41.500. Ele é o maior acervo fotográfico da imigração alemã no Brasil. Sim. Tanto que o Instituto Martius Stadler em São Paulo e aqui o Museu Histórico Visconde em São Leopoldo, somados os arquivos, não chegam a 41.500 fotografias antigas, né? Então, de fato, apesar de que tem, eu não digo isso que em nenhum momento foi para competir ou algo mais, né? Até porque eu cedo muitos arquivos, eles também cedem, né? No Museu Histórico Visconde faço parte da diretoria do museu. Então, agora esse acervo que formei, diria que talvez uns 30%, ele veio depois. Não foi mais do que isso, porque eu não tenho mais procurado tanto as fotografias antigas, né? Tenho até buscado no trabalho de pesquisa e publicação outros temas também, outros conteúdos, inclusive de 2, 3 obras que estão por vir aí, né? Opa, 2 ou 3, não sei, estamos perto dos 30. É que nós temos um momento muito importante daqui a 2 anos, né? O bicentenário da imigração alemã, e isso já tem projetos que o Felipe está fazendo sozinho e tem projetos onde o Felipe está inserido junto com a Vale TV, junto com o Sandro Blume, escrevemos o livro Alemães em Porto Alegre, né? Junto com a Rota Romântica, né? com essas entidades. E
e ao mesmo tempo, por exemplo, esse último que eu escrevi agora, ou esse mais recente, né? A história do padre fundador da Sicredi. Sicredi agora em dezembro de 2022 completa 120 anos de história, né? Sendo fundada por um padre. Interessante. Exato. Um padre vindo da Suíça. Sim, né? sim. Então, essa biografia dele, e aliás é a primeira biografia, ele tinha escrito a sua biografia, então era uma autobiografia. Hoje, essa obra que eu escrevi, que eu lancei em agosto, é a primeira biografia do padre Theodor Arnstadt. Que o senhor vai reforçar, porque infelizmente, em função da própria campanha política, o senhor não pode dar tanto destaque, mas agora vamos retomar a divulgação desse livro também. Exato. Mesmo que nós tivemos algo muito importante, uma semana antes do início da campanha, que foi o lançamento desse livro na Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito, lá em Pernambuco. Puxa vida! Foi falando de lá, um livro de alemão em Pernambuco. Em Pernambuco, Senhor. né? Para um auditório de 2.500 pessoas. Foi um momento ímpar também na minha trajetória como pesquisador, como escritor. E agora sim, como você disse, agora esse final de ano temos toda a possibilidade de divulgar com mais afinco essa obra e seguir escrevendo para próximos trabalhos. Sim. Né? Bicentenário está logo ali. Além dos livros, o que mais o senhor está planejando aí trabalhar sobre essa importante data? Olha, na Vale TV nós fizemos um programa Unsere Familie desde maio do ano passado. Sim, né? sim. Esse programa... Desculpa? Unsere Familie, nossas famílias. Eu leio, mas eu não consigo falar. Tudo bem. Exato. Então esse programa ele retoma agora no final do ano. Por enquanto são algumas reprises que nós estamos veiculando, do Unsere Familie. Não, estamos veiculando. Eu só quero fazer um gancho. O senhor foi muito bem substituído, né? O Werner Schienemann, né, ator, Você foi muito bem substituído escritor, nesse período, né? Sim, então esse período de campanha mesmo, né, em que o Werner fazia as gravações. Então agora a gente retoma esse projeto, a gente retoma pelo menos umas 3 obras agora mais voltadas para o Bicentenário. Eu levei 2 grupos para a Alemanha como guia, estou indo para lá ano que vem novamente. Brasileiros? Brasileiros, isso, para conhecer lá, né? Em 2020 fui a primeira vez para a Alemanha como palestrante, então também, se der tudo certo, ano que vem retomaremos porque pandemia e outras coisas acabaram... não pude mais ir para lá como palestrante, né? Depois tem uma relação que estreitamos em 2018, devido ao meu contato com o Grão-Ducado de Luxemburgo. Então, o senhor é luxemburguense também, não? Isso, conseguimos em 2018 a cidadania luxemburguesa, então, e intercedi, Jaime, para em torno de 300 pessoas aqui na região conseguiram, por meu intermédio, a cidadania luxemburguesa. Ah, que interessante. Então isso... 300 pessoas? Em torno de 300 pessoas. Nos municípios, isso. Especialmente de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, Morreuter e Nova Petrópolis. Né? Mororeuter. Então esses municípios todos, essas pessoas que... E aí, claro, eu acabei me tornando hoje... uma referência dentro dessa história luxemburguesa, dentro também da pesquisa e até do que eu pretendo publicar mais à frente sobre essa relação, né, do Grão-Ducado de Luxemburgo com o Brasil, que ela é uma relação que, por mais que as pessoas têm lá a Belgo Mineira em Minas Gerais há mais de 80 anos e outras empresas, mas assim, essa relação... Ela tem alguns momentos já no século XVI, quando vem um padre jesuíta para cá, no Nordeste, no Norte e Nordeste, naquelas expedições que se fazia para dentro da floresta. Isso em 1600. Isso. A partir de 1828 e 29, quando chegam os primeiros luxemburgueses no Rio Grande do Sul. Porque Luxemburgo é um estado próspero, que é um estado, embora seja um Grão-Ducado. É uma monarquia. É um estado muito próspero e tem a sua prosperidade muito ligada às minas, minerações, né? Ou seja, o Brasil tem uma grande empresa, como a Vale, o senhor citou a Belgo Mineira, ou seja, vem também essa ligação, né? Porque embora seja pequeno, mas é um local de um trabalho muito forte, né? Nessa economia que seriam os minérios e outras atividades também de maquinário, porque aí
uma coisa foi puxando outra, né? Foram surgindo maquinários, e a gente sabe que na região da Alemanha e Luxemburgo, Áustria, há uma produção tecnológica da indústria calçadista que passaram-se gerações e ainda buscavam máquinas naquela região da Europa, trazendo para cá, porque era a tecnologia que era vigente, né? Ou seja, a gente tem muito mais ligações com Luxemburgo do que a gente sabe também, né? Exato. E aí tem uma questão importante, o quanto Luxemburgo é o exemplo, é a prova, quanto os investimentos na área da educação, né, tornaram um país pequeno, né, por exemplo, que não produz, refina o aço, né, que, claro, produz através de empresas que tem fora do Luxemburgo, do Grão-Ducado de Luxemburgo, e assim se torna um dos maiores países da importação e exportação do aço para o mundo. Então, isso é muito interessante, como se consolidou, né, muito através dos investimentos na área da educação. Vereador, voltando um pouco à temática dos livros. Por causa deles, o senhor foi um convidado a ser patrono de uma feira do livro em Nova Petrópolis. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência e também o que falta para nós termos uma feira aqui em Novo Hamburgo, nos moldes do que tem lá em Nova Petrópolis. Olha, eu, antes de Nova Petrópolis, tinha sido patrono de Tramandaí, da Feira do Livro, né? Sim, e também depois participei como patrono da Feira de São Lourenço do Sul, lá em São Lourenço. No início, né? E de São José do Hortêncio, aqui no Vale do Caí, próximo de Novo Hamburgo. Olha, eu creio que aqui a gente precisa ter uma feira do livro maior, precisa ter uma... Nova Petrópolis tem muito a questão turística envolvida, né? Você vê um grande público, porque fazem ali num local... É naquela rua coberta? A Isso, feira? A feira muitas vezes foi feita na rua coberta, né? E a divulgação também, inclusive a nível de estado. Eu vejo que Nova Petrópolis sempre conseguiu divulgar muito bem a sua feira do livro, outras feiras também, e vários projetos muito importantes, como o Vale Livro para os alunos. Depois teve um momento que foi importante também, a Nova Petrópolis teve a primeira feira do livro com um patrono cego, com um patrono, o rapaz, daqui a pouco me recordo o nome dele, até foi a propaganda da feira foi muito bonita, assim, foi muito bem, por trabalhar essas diferenças, né? Porque tá bem, é um município de predominância colonização germânica, e agora quanta pluralidade que você pode trabalhar dentro da condição germânica, fora dela também, né? E também com pessoas que tenham alguma diferença e tudo mais, como foi na questão dele. Eu vejo assim que uma divulgação maior da feira, um chamar mais pessoas que têm um vínculo com o Novo Hamburgo, ou que foram para fora de Novo Hamburgo e que têm um vínculo ainda com a cidade. São várias ações que podem ser realizadas e assim transformar. Imagina uma feira do livro em 2024, agora, né? Imagina uma... E aproveitando esses momentos, né? Novo Hamburgo pouco aproveita esses momentos. Então, assim, claro que existem algumas iniciativas nos últimos anos, mas muitas delas também vêm, apesar de que o Poder Executivo apoia, mas muitas delas também vêm da comunidade, né? De grupos que se reúnem mas muitas vezes o poder público pode ser o proponente. E facilitador também, né, vereador? Exato, porque a gente percebe que dá para crescer muito aqui na cidade, né? As condições do local, acho que a FENAC é um espaço muito bonito, mas uma feira do livro, ela está distante, ela não está no centro, ela não está no grande movimento, né? Então tem muita coisa que precisa ser melhorada, né, nos próximos anos, nas próximas feiras. Eu sou porto-alegrense e comecei a trabalhar muito cedo no Banco Meridional, com 15 anos, e o lugar era o prédio ao lado do Santander, em frente do lado da Praça da Alfândega. Ou seja, né, com 15 anos eu forçadamente tive contato com a feira. Então eu tenho esse ambiente de feira, que trabalhei mais de 10 anos naquela região. Então
anualmente. Eu fazia, e muitos dos meus livros que tenho foram comprados na Feira do Livro de Porto Alegre. Então eu tenho essa lembrança de feira em praça. Claro que a cidade de Nova Petrópolis oferece um lugar coberto, bem interessante, para se fazer uma atividade assim, porque chuva acontece, a gente está falando de livros que molham, essas coisas todas. Mas eu vejo a Praça 20, bem no centro de Porto Alegre, com essas características da Praça da Alfândega. Não, a Praça Alfândega em Porto Alegre com as características da praça aqui. Isso, porque a Praça 20 tem as características da Praça da Alfândega para fazer uma feira nos mesmos moldes. Então, como eu caminho ali no centro, que fica uma região bem centralizada, é uma praça menor, está em frente ao Centro Municipal, né, da Cultura. Então, ali é uma praça, até pela questão das pedrinhas mesmo, me lembra muito a Praça da Alfândega. Logo que eu cheguei em Novo Hamburgo, me lembrou. E aí eu fico imaginando, e eventualmente tem algumas feiras ali, de comércios, né, de coisas locais, mas uma feira ali seria, eu vejo uma pequena feira do livro da Praça da Alfândega aqui em Novo Hamburgo. Aquele local, para mim, seria bem adequado para uma atividade como essa. Não sei se já chegou a ver algum tipo de... Não, nós já tivemos. Na Praça 20? Já tivemos, sim. Eu me lembro, algumas feiras, inclusive, foram realizadas ali. Depois se utilizou assim a fala de que era um lugar de dificuldade por causa do movimento, que era muito grande e tal. Mas é um movimento que ajuda a feira, né? Eu lembro quando fui patrono da Feira do Livro de Tramandaí. Eu gosto de Tramandaí, tem uma relação que até se estreitou depois que eu escrevi esse livro de Tramandaí. Só que o nosso litoral, em geral, as nossas praias, em geral, não tem uma grande estrutura, como tem municípios como Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Caxias. E foi interessante porque foi feito na praça, uma praça pequena, mas era um monte de gente que passava ali, né? Então era o seguinte, daqui a pouco, até me recordo que em determinado momento choveu, e aí nós achávamos que não ia ter muito público, e aí vieram os funcionários da prefeitura para fazer um público, né? Para ter um público, e daqui a pouco era o público que estava ali, eram alguns de Novo Hamburgo, que veraneiam em Tramandaí, estavam passando ali, me viram falando, acabaram ficando. Aí tinha um mendigo com um carrinho de compras, daqui a pouco ele deixou o carrinho de compras ali do lado e ficou escutando a palestra, né? Exato. Isso é democratizar, né? Exato, e algo que, tanto que é uma história até legal de contar, né? Porque eu sempre dizia assim, os funcionários da prefeitura, os veranistas, os hamburguenses veranistas, o mendigo, né? Quer dizer, as pessoas ali escutando, mas por quê? Porque era um local de movimento. Sim. Mesmo que era um local de passagem, a pessoa passa, vê, gostou, se interessou e fica ali, né? Então, o mendigo ficou até o final, né? Sim, depois ele pegou o carrinho dele e foi, que né? bom, que bom. E teve um senhor também, já falecido, da família Momberger, seu Frederico Momberger, ou Jorge Momberger, na verdade. Então ele chegou depois da palestra e disse assim, eu tenho 84 anos veraneados em Tramandaí, né? É uma coisa rara, né? Apesar de que muitos hamburguenses têm Tramandaí como a sua praia, né? Sim. E aí foi muito bacana, né? Todo esse aprendizado e que ajuda, claro, né? A ter essa concepção do quanto um local assim aumenta a possibilidade de público numa feira e quanto as feiras são importantes, né? Eu tenho como exemplo, por exemplo, algumas feiras, até feiras do livro eu pouco acompanhei nas atividades na Alemanha, mas assim, as maiores feiras do livro acontecem lá. A feira de Frankfurt, da Alemanha, ela é uma feira que acontece desde antes da invenção da prensa. Meu senhor. Ou seja, lá em 1400... a prensa eles nem têm exato a data, né? Então, pelo menos 25 anos antes da prensa, ou seja, imagina uma feira do livro que acontecia com livros escritos à mão, manuscritos que eram levados para ser vendido ali no mercado. Hoje é uma feira... Hoje eles têm um pavilhão específico. É uma história... Porque sabe, quando eu escrevi um dos livros mais recentes, agora ainda esse ano, da história de Lutero e da Reforma Luterana, aí num dos livros que eu encontrei que descrevia dos primeiros panfletos que Lutero escreveu, né? Aí dizia assim, era um livro em inglês, inclusive. Aí dizia assim, Lutero escreveu uma resposta a Erasmo de Roterdã
a tempo de ser enviada para ser lida na Feira do Livro de Frankfurt. Sim. Não, mas, então, já naquela época, a Feira do Livro, né? Aí eu fui mais atrás, né? Aí eu achei o site da Feira do Livro de Frankfurt, né? Aí, mas desde a época, antes ainda, incunábulos, e antes, depois, os livros... Aí eu fui atrás de outras referências, embora eu pensei, né? Uma Feira do Livro sem livro impresso, né? Então, para ver assim, né, o quanto a gente... claro que aí é uma questão mais histórica, né? Mas assim, são exemplos bonitos, né, do quanto o livro, as feiras, a escrita, elas são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Sim, sem dúvida. Desenvolvimento de uma sociedade para o desenvolvimento do ser humano. Sim, e retomo só essa questão da localidade, porque que lugar mais central está a Praça da Alfândega, em Porto Alegre? Exato. Não tem como ser mais, né? Imagina se fosse, né, num bairro. Não teria se fosse alcance. num pavilhão alcance. que como você disse, não é a mesma, porque ali está próximo do trem, está próximo da rodoviária. Mercado, exato, né? Quer dizer, não tão... Vai a pé ali, tantos minutos você está ali, né? Sim, com certeza. E para o futuro, vereador, o que você imagina? Agora vamos retomar a questão política, né? O senhor sai agora de uma eleição que... o senhor é a sua quarta eleição? Quinta eleição. 4 vezes a vereador, né? Da qual uma suplente, as duas nós entramos, e essa é a quinta eleição. E então, lá atrás, o senhor começou numa trajetória e conseguiu o seu primeiro objetivo, que era se tornar parlamentar, né, de Novo Hamburgo. Agora, então, essa busca, né, por se tornar parlamentar, até porque o senhor já conhece os meandros da Assembleia, porque trabalhou lá, e agora, então, essa visão mais... Porque o senhor fala de Novo Hamburgo, mas também fala do entorno, do Vale do Rio dos Sinos, né? do Caí, Paranhana, São Lourenço, lá embaixo, na Costa Doce. Ou seja, então o senhor também tem essa visão estadual. Como é que é para o futuro político? Que o senhor continue avaliando essa possibilidade de buscar uma eleição para a Assembleia? Olha, hoje nós estamos muito próximo do pleito, né? Tanto do primeiro turno quanto agora do segundo turno. Sim. Eu creio que nesse momento, em primeiro lugar, claro, agradecer as pessoas que confiaram, 13.307, porque um voto era meu, sim, né? Sim. E que confiaram no meu trabalho. E assim, eu creio que o andar dessa caminhada... como eu digo assim, o trabalho continua, as atividades por Novo Hamburgo, também pela região, né? E aí a gente pode aos poucos avaliar, né, se eu tenho sim uma participação grande no legislativo, seja no período de assessoria, seja é interessante porque isso poucas pessoas sabem, Jaime, que quando eu fui nomeado na Assembleia Legislativa em 2012 para o meu retorno lá, né? Eu recebi convite para trabalhar na Prefeitura de Novo Hamburgo, e eu fiquei no Legislativo. Isso que o senhor tinha que sair, se deslocar, Novo Hamburgo, Porto Alegre, né? Podendo ficar aqui em casa, que era mais confortável. Era mais próximo, né? Na época até a remuneração era maior. O senhor essa vocação, vamos dizer assim, para o parlamento, né? Eu acredito que sim, digamos faz assim. Faz parte da mas vida eu nunca deixei assim de lado a atenção e o carinho para o executivo. Sim, porque funções executivas dentro do e até quando legislativo. fui presidente da Câmara, aqui em 2018, foi um ano assim de... claro que quando se executa para a Câmara, né? Claro. Não se executa para... O presidente não executa para... digamos assim, para a cidade como o prefeito ou a prefeita, no caso agora, em virtude da prerrogativa do cargo que ocupa. Né? Sim. Mas eu vejo que nós temos, seguindo na caminhada de concorrer, nós temos várias opções sem aí, dúvida, né? Para esses próximos o senhor é novo, né? 2 ou 4 anos. É um jovem ainda. Posso dizer, no alto dos meus 50 anos, o senhor é um jovem. Então, o senhor pode ter uma carreira aí pela frente, com muitas coisas, né? E já começou cedo justamente porque tem a vocação para o serviço público, vamos dizer assim. Eu acho que fica de forma mais
abrangente. E agora eu quero abrir esse espaço para as suas considerações finais, já antecipando o meu agradecimento à sua participação, né? E como do grupo de vereadores que eu não pude entrevistar, né? O senhor foi o primeiro a aceitar o convite para essa retomada aí do nosso programa também com vocês. Olha, eu fico feliz de estar hoje aqui, a gente poder voltar, várias oportunidades que estivemos juntos. E teremos? Exato, né? Obrigado às pessoas que nos acompanham aqui, poder assim divulgar e que vocês que possam, que podem, que acompanham, né, o meu trabalho, que acompanham aqui essa entrevista e outras atividades que eu realizo, que estão por vir, né, nesses próximos meses, nesses próximos anos. Eu sempre digo, eu gosto muito de ir até as pessoas, de estar com as pessoas nas entidades. É um trabalho que eu já faço antes da política, tem entidades onde eu já participo há 12 anos, há 14 anos, 10 anos, né? Então, há muito tempo e esse trabalho vai continuar. E claro, essa caminhada política, a gente, né, são mais, pelo menos 2 anos de mandato aqui na cidade, na vereança, então a gente sempre digo, além de agradecer, claro, continuem acompanhando e podem contar comigo sempre que precisar. Sempre digo, eu ouvi agora, um meio ano atrás, de um parlamentar da cidade de Novo Hamburgo, dizendo que há meio ano estava sem WhatsApp. E aí nós perguntamos para ele, tá, mas por quê? Ah, porque eu tenho muito estresse, porque as pessoas querem e falam com a minha assessoria. Bem, é uma opção que ele fez, mas eu sempre digo, meu WhatsApp meia Novo Hamburgo tem e a outra metade acha fácil. Para mim não é problema nenhum, né, atender as pessoas, ouvir as pessoas, receber as pessoas e ir até as pessoas. No dia que eu achar que é um problema, eu não me candidato mais, eu não peço mais o voto, né? Na verdade, acho que independente disso, né, eu sempre digo, estar ou não na política, eu vou continuar estando nas entidades, nas atividades que eu faço, que a gente faz. Agora, uma prerrogativa do cargo, né, de estar na área pública é ter um telefone acessível, é atender as pessoas, né? E isso é algo que eu digo que para mim não tem problema e a gente segue aí nessa, né? Que quando a gente pede o voto, a gente também se dispõe, né, a todas as... A contraparte, né? Exato, e eu sou muito feliz mesmo, com essa caminhada, com as pessoas, né, com o que a gente consegue construir juntos, né? Por isso que eu digo, nós temos várias opções aí, né? Para esses Essa é a vantagem de ser jovem. Essa é a vantagem de ser jovem, o caminho está aberto. Mas também o que eu sempre digo, ouvindo muitas pessoas, tendo muito que as pessoas podem, né, nos passar e sempre construindo em conjunto, construindo no coletivo. Vamos trabalhar a feira aqui, vereador. Vamos trabalhar a feira aqui. Sim. Acho que vai ser uma boa para a cidade de Novo Hamburgo. Esse é um pedido de cidadão que eu faço. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Felipe Kuhn Brown. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!